Pessoal, há 6 anos atrás eu ganhava mais ou menos R$1.000 por mês trabalhando no emprego tradicional. Hoje eu consigo faturar mais de R$100.000 por mês trabalhando em casa e pela internet. Mas como que eu faço isso? Eu criei um robô no Facebook que faz vendas para mim todos os dias praticamente no piloto automático. Você precisa configurar ele apenas uma vez e depois ele faz tudo sozinho para você. Você quer aprender como que você também pode ter o seu robô? Então clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar exatamente como que você vai fazer isso. A um time mexicano teria oferecido 5 milhões de euros. Não chegou essa proposta. Se chegar, ela vai bater e vai voltar. E hoje, na sua coluna, o PVC, o nosso companheiro Paulo Vinícius Coelho, ele diz que o Flamengo pode fazer uma proposta para o Goiás de empréstimo com passe estipulado. O Goiás deu risada dessa proposta. Ele falou assim, a mesma vitrine que o Flamengo tem, o Campeonato Brasileiro, o Goiás também tem. E aí eu fiquei pensando nessa proposta. É a mesma coisa, por exemplo, do River chegar aqui e falar assim, o Flamengo, me empresta o Bruno Henrique com passe estipulado para disputar a Libertadores da América. Para quê? Para que vai emprestar o Bruno Henrique se vai ser, o passe já está estipulado? O passe já está estipulado. Então, assim, na boa, goiano só parece bobo, mas não é. Se você descer no aeroporto de Santa Genoveva, tem que ser no antigo, porque no novo não dá para ver. E olhar assim, se você desce, geralmente quando vem avião do Rio, é por ali. Você desce por Trindade, olha para o lado direito, você vai ver, goiano não é bobo, não. Você olha assim, uns aviãozinhos estão parados assim, ó, e é muito. E é muito. Você vai ver que Goiânia não é bobo, não. Então, Goiânia não é bobo. Michael só sai com dinheiro. Dinheiro. 40 milhões na mão do Goiás, ele vai pegar 2 milhões, vai entregar para o Goianésia e ok. Fala assim, e se não vender? Se não vender, ele continua jogando no Goiás. Ele tem contrato ainda com o Goiás. 2 anos. Eu acho que a proposta do Corinthians, ao todo, não é ruim. 22 milhões por 50%. Não é uma proposta ruim. Não, é mais ou menos é mais ou menos o que ele vale. Então. Só que o Goiás não quer 50%. O Goiás quer o total. O Corinthians ofereceu alguns jogadores também que poderiam compor o elenco do Goiás, assim como o Palmeiras também. O interesse do Palmeiras é mais ou menos esse, de colocar uma quantia e ceder alguns jogadores também para o time do Goiás. Em termos de matéria-prima, eu acho que o Palmeiras está com mais qualidade para oferecer. Se for aí no pau a pau, dinheiro com dinheiro e matéria-prima ali, uma lista de tantos jogadores, você escolhe 3 aqui para o teu time. O Palmeiras ele tem mais poder de barganha do que o Corinthians nesse sentido. O Corinthians, com qualquer outro time que ele entre numa disputa, Pascoal, ele vai perder porque o Corinthians já falou que não vai fazer uma extravagância financeira. E comprar hoje o Michael é uma extravagância financeira. Essa quantia, geralmente os clubes brasileiros vendem jogadores para fora, não compram de um outro clube brasileiro. O Andrei Sanches já deixou muito claro que ele não vai entrar em leilão caso exista com alguma outra equipe, no caso aí tem o Palmeiras interessado e o Flamengo também, se é que não tenha talvez algum outro time brasileiro que já queira também o Michael. Só que é uma questão que eu acho que o próprio jogador, Theo, ele precisa fazer uma análise. Porque, por exemplo, o Michael no Palmeiras hoje, ele chega para ser titular absoluto? Talvez não. No Flamengo ele chega para ser titular absoluto? Não. Certeza que não. No Corinthians ele brigaria para ser. Então o jogador, o empresário, o staff, etc e tal, não basta só analisar o quanto ele pode ganhar numa transação. Ele tem que analisar se ele vai continuar jogando também. Porque não adianta nada fazer o que aconteceu, por exemplo, com o Rafael Veiga. Tá arrebentando no Atlético Paranaense, foi pro Palmeiras, aconteceu o quê? Jogou? Não jogou. Não, mas ele foi contratado do Coritiba e foi emprestado para o Atlético Paranaense. Sim, mas estava arrebentando. Ele não teve uma sequência nesse bom momento que ele desempenhou naquele Campeonato Brasileiro. Assim como aconteceu com o Johan, assim como aconteceu com o Arthur Cabral, assim como aconteceu com inúmeros outros jogadores também, Zé Rafael. O jogador, eu acho que ele tem que ter... Mas você acha que ele é um jogador de 50 milhões? Sinceramente, Pascoal, eu não cravaria. Não cravaria. O Goiás já revelou alguns bons jogadores que se destacaram numa temporada do Campeonato Brasileiro, foram vendidos e depois não conseguiram ter o mesmo êxito em outros clubes. Aconteceu com o Carlos Eduardo, com o Dil, com o Dimba, correto? Então, são alguns jogadores aí que realmente despontam muito bem em uma determinada competição e depois eles desaparecem. O Dimba todo mundo sabia que era jogador de uma temporada só, né, gente? É igual o Gustavo Naungol. Não, o Corinthians contratou o Acosta, lembra o Acosta aquela vez do Náutico também? O Gustavo Naungol, que o pessoal chama de Gustagol, o Gustavo Naungol... vai cair aqui. Artilheiro, 13 gols, artilheiro do Corinthians nessa temporada. Pois é, 13 gols. Isso mostra o fiasco do ataque do Corinthians. Você acha bom 13 gols? Quando ele fez aquele tanto de gol no Campeonato Paulista, eu falei, acabou o estoque dele. Na boa, gente. É só uma questão de observar. Por exemplo, o Michael, que eu vejo da diferença de vários outros, como o Bruno Henrique, que é jogador que não teve base. Ele fez um bom campeonato da Série B o ano passado, apareceu e falou, opa, esse cara parece que é interessante. E esse ano ele evoluiu. O Bruno Henrique também não teve base, veio da mesma história, veio da várzea.
veio do terrão. Mas o Bruno Henrique está essa temporada tá louco. Então, o Bruno Henrique ainda vai evoluir mais. O Bruno Henrique vai... E o Michael mais jovem. Os dois vão evoluir mais. O Michael era horrível o ano passado a finalização dele. Era horrível. O Michael aprendeu Já tem a finalizar. 23 anos. 23 anos. 23. Acho que ele mostrou muito pouco até agora, acho pouco para essa valorização toda. É porque você não viu a Série B do ano passado. Mas aí Série B é Série B, né, Theo? É diferente. O adversário que ele vai enfrentar na Série B, a marcação que ele encara na Série todo B mundo fala que na Série B diferente. é o raiz, que o do pau que quebra e tal. eu sou contra essa opinião. Tem gente que fala, não, disputar a Série B é difícil, é um campeonato pegado. É mais difícil disputar a Série A, é mais difícil jogar a Champions League, é mais difícil quando você encontra adversários com o melhor nível técnico. O Michael foi bem em uma edição do Campeonato Brasileiro e agora parece que é o jogador mais cobiçado do Brasil. Olha, com todo respeito ao Goiás, com todo respeito aí, Theo, que é de lá, Não, enfim. é opinião. Uma coisa é jogar com a camisa do Goiás, outra coisa é botar a camisa do Flamengo, do Corinthians, do Palmeiras. É diferente. Quantas vezes a gente já não viu um jogador se destacar em time médio e depois não teve vingar. a camisa do Goiás e arrebentou. Mas aí vamos lembrar aqui dos últimos casos. Do mundo. O Bruno Henrique, só vejo o Bruno Henrique. Vamos falar do Idemar, vamos falar do Luvenor, vamos falar do Túlio. Vamos falar do Eric, vamos falar do Carlos Eduardo. O Eric, o torcedor do Botafogo, fala bem. Dos últimos, só o Bruno Henrique que vingou. Dos últimos 4, o Bruno Henrique vingou. O Tolói está escorraçado não vingaram. O Tolói está jogando na Atalanta, é ídolo na Atalanta, que ganhou de 5-0 do Milan nesse final de semana. E pela primeira vez chegou nas oitavas de final de uma Liga dos Campeões da Europa. Então, assim, todo mundo... o Carlos Eduardo. O Carlos Eduardo ainda não vingou, não. E a cabecinha é ruim. O Eric, quando teve um treinador que conversou com ele, que foi o Zé Ricardo, pergunta pro torcedor do Botafogo se ele não gostaria de ver o Eric de volta. Eu acho que para 50 milhões é demais. Pois é, pergunta pro 50 milhões é demais. 50 milhões é muito caro. 50 milhões é demais. 50 milhões é um jogador já consagrado, já testado, já aprovado. Ele foi bem em uma edição do Brasileiro. Se você fosse bem em duas temporadas. A Série B não conta, Theo. Se você fosse dirigente do Corinthians, do Palmeiras, do Flamengo, desses times que estão aí... Então lá na Inglaterra os caras falam assim, Campeonato Brasileiro também não conta. É um nível diferente. Campeonato Argentino não conta. Mas, não, também não é assim, né? Ué, mas comparar o Campeonato Argentino com a Série B do Campeonato Brasileiro? Não, estou falando da Inglaterra. Se você pegar, por exemplo, o time do Liverpool não era 8 vezes mais o valor do Flamengo? Ué, o Gabigol, então, que é o artilheiro das últimas edições do Campeonato Brasileiro, bateu lá, voltou. Ué, então não conta. Na Inter de Milão não conseguiu jogar. No Benfica não conseguiu jogar. Então você tá aí chegou aqui e foi o melhor jogador do Campeonato Brasileiro. Eu não concordo. É diferente. Eu acho que o brasileiro é um nível diferente. Eu acho que o brasileiro conta muito. Mas do jeito que você está falando, brasileiro então não conta. Deixa eu fazer uma questão para vocês. Eu já vi muitos jogadores sair de time médio do Brasil, time pequeno do Brasil, e chegar na Europa e jogar bola. Chegar lá dá conta. Sair de time pequeno do Brasil, de time médio, e evoluir. Você falou do time do São Paulo, campeão do mundo, com o Josué, com o Grafite, com o Danilo, com o Fabão. Pascoal, tem exemplo. Pra certo e pra bem e pra mal. Tem exemplo para todos os gostos. Tem o cara que sai, é muito novo, Daniel Alves. Sai muito novo. Jogou onde aqui no Brasil? Jogou no Vitória? Jogou no Vitória, pouquinho. Vai pra lá e dá certo. Tem jogador... Foi base da seleção brasileira, Sim, né? não, mas Felipe, acho que tem exemplos de todos os tipos. Aquele que foi pro Barcelona, que era do Palmeiras, como é que chamava? O Keirson. Era do Palmeiras, né? Saiu do Coritiba pro Barcelona. Veio pro Palmeiras. Veio pro Palmeiras, o Palmeiras pro Barcelona. Aí, esse, por exemplo... Mas até o Henrique jogou lá também. Esse deu errado. Exato. E tem os caras que dão certo. Tem o Belete que dá certo. Tem o Gabigol que vai pra lá, não dá certo, volta pra cada... Tem exemplo pra tudo. Eu acho que o que está se discutindo aqui agora é o valor do jogador. Sim. Querer adivinhar se ele vai jogar bem no Palmeiras ou no Corinthians ou em outro time é um exercício de adivinhação mesmo. A gente não tem um padrão muito estabelecido. O jogador que sai do Goiás dá certo, ou que sai do Goiás dá errado. Mas aí 50 milhões, Flávio, parece que é uma garantia. O cara para pagar 50 milhões não pode ser uma aposta. É isso que a gente está discutindo agora. O preço do jogador, o valor do jogador. Se ele pode, se vale a pena investir isso num jogador como o Michel, que é jovem, é muito talentoso. E ele só tem 2 anos de carreira, Vinícius, porque ele tem 23 anos. Fazer o quê? Ele jogou uma Série A, uma Série B. Jogou bem ambas. Eu acho que um profissional ele tem 3 temporadas. 3 anos. Quem entende de futebol? Profissional são 3 temporadas. 3 temporadas. Ele era um menino que tinha grandes problemas na vida pessoal e tudo mais. Tem de tudo, gente. Tem de tudo. O Leandro Damião surgiu na base.
surgiu... Não, sem base, o Damião surgiu na Surgiu na base. Várzea, perdão. E aí, Ricardo Oliveira era da mega parte. valorizado. Alexandre Pato. Putz, internacional. Bom, você bateu no base ponto do Inter. bom. Hoje eu estava pensando nisso, é o que eu tinha esquecido de falar. O Alexandre Pato, para o São Paulo, ele está custando quase 40 milhões. Pois o é. contrato inteiro. Você pagaria 40 milhões no Alexandre Pato, hoje, agora, no Alexandre Pato ou no Michael? No Não, o Michael Corinthians fácil. pagou 40 milhões à vista quando No contratou. Michael fácil. Pronto. O Corinthians pagou 40 milhões à vista. Vinique, é por isso que eu tô falando, tem exemplo para tudo. Quanto está custando o Lucas Lima pro Palmeiras? Há quantos anos ele está lá? Já 2, né? Já está há 2 anos e Ganhando 1 milhão por mês. Hã? Ganhando 1 milhão por mês. É, um pouquinho Então, mais, vai dar 1.200. 24, vai dar uns 28, né? Se O você contrato pegar- do Lucas Lima- Vocês têm 13º O ou não? contrato do Vai dar Lucas por aí. Lima sem Foi uma 13º. decepção, porque Né? ele foi bem no Grêmio, ele foi bem no Santos, jogador de aí que seleção eu tô falando. brasileira. Ele foi bem no Mas aí a Santos. probabilidade do Lucas Lima era muito maior de dar E o certo. que aconteceu? Deu errado, não Tudo funcionou errado, no né? Palmeiras. Probabilidade de dar certo o É muito Firmino na Europa, saindo do Figueirense. Pequeno. O que ele fez aqui no Brasil, jogando no Brasil? Hoje o cara tá aí ganhando, fazendo gol de campeonato mundial. Então, é aposta, em muitos casos é aposta, e em muitos casos é o olhar de alguém de quem vai comprar. O cara que vai lá e conhece o jogador, estuda a estatística do cara e tal, e fala, olha, é muito. Ou pode comprar que tem uma chance boa de dar certo. É só isso. E o Goiás está no direito dele de pedir o que acha que vale. É que o Goiás, Olha, o pessoal diferentemente... tá bravo aqui, ó, só uma correção, Pascoal. O Dani Alves, ele era a base do Bahia, tá, gente? Eu falei Vitória? Não, que o pessoal aqui tá bravo com você, inclusive. Não, normal. Ficar Não bravo com o pise lá Fabiano. no final do ano. Onde, da Bahia? Imagina. Adoro a Bahia, meu amigo. Vou falar todo ano. Só para dizer o seguinte, é verdade. Oxe. O Daniel Alves começou no Bahia, teve base na seleção brasileira, uma passagem muito boa. Foi muito bem. De base na seleção brasileira, por isso foi jogar no futebol europeu. Agora, o Goiás, diferentemente de outras equipes, o Goiás é um clube superavitário, gente. O Goiás não vive de pires da mão pedindo dinheiro para ninguém. O Goiás, dentro do panorama... Já teve épocas ruins. Dentro do panorama, Se equilibrou. dentro do panorama do Goiás, né? Dentro do que o Goiás entende ser o passo que ele pode dar, o Goiás segue normalmente. Agora, o Michael é o jogador da vez, é o jogador do revelação do campeonato, jogador que aparece em todas as listas de clubes de desejo de contratação, pelo menos daqueles que têm alguma condição de contratar, né? Porque hoje a gente está vendo aí que tem alguns clubes que estão contratando. Outros nem pensam em contratar, outros pensam em se desfazer, outros pensam em colocar a rapaziada na base, que é para não ter problema de pagamento. Então tem várias situações do futebol brasileiro. Sim. Dentro dos que podem contratar, o Corinthians fez uma oferta, o Palmeiras fez uma consulta e o Flamengo está analisando a possibilidade. A minha avaliação está Não, certa? perfeito, É assim, a minha avaliação está certa. Perfeito. Então eu acho que dentro desses aí, se o Goiás se dispusesse a ceder o jogador, eu acho que a proposta que ele tem na mão, a do Corinthians, não é uma proposta ruim. 50%, 22 milhões. E o Corinthians ainda dá mais 3 jogadores, dá para emprestar, empresta mais 3 de uma relação. Parece que o René Júnior já está, independente da transação envolvendo o Michael ou não, parece que o Corinthians já está acertando o empréstimo aí do Marlon, o zagueiro, o René Júnior também parece que interessa ao Goiás, independente E da o transação atacante do que Michael estava lá no Fortaleza? O André Luiz. O André Luiz interessa. Esses são jogadores, de repente, pode ser Mas, uma Pascoal, alternativa. o Goiás ele está na dele. O Goiás ele tem o produto e ele estabelece o preço que ele quer. Ele faz o contrato e fala, ó, para o mercado interno custa X e para o mercado internacional custa Y, ok? Beleza. O grande problema justamente são as cifras. Esse valor geralmente é de venda. Pessoal, olha que legal. Primeira semana do mês de novembro e eu já faturei mais de 35 mil reais. Mês passado, em outubro, eu fiz mais de 100 mil reais. E tudo isso com vendas automáticas e online. Se você quer saber como que eu faço isso, clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te contar o meu segredo.